Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira, e tô aqui com muita alegria para a gente ter um bate-papo, uma reflexão, um olhar de inclusão. E hoje nós vamos trazer uma reflexão muito interessante sobre as práticas da espiritualidade como um processo terapêutico. E o quanto é importante a gente ter o conhecimento. Mestre Jesus nos ensinou que o conhecimento ele é libertador. Então vamos lá. Existem muitas pesquisas que falam que sentimentos respondem pela desarmonia das células e da funcionalidade orgânica, tá? Isso é um fator de risco para a nossa saúde. Então, se faz necessário a gente ter como uma prescrição médica uma educação emocional, uma educação social, uma educação espiritual. E o nosso bate-papo hoje, ele tem base aqui no livro Psiquiatria Iluminada, do nosso querido e amado, né, com contribuições aqui do Chico Xavier e André Luiz, tá? Então, primeiro, o que são práticas religiosas? Nós vamos ter uma reflexão muito interessante sobre o que é uma prática religiosa, o que é a religião e o que é a espiritualidade, sobre o viés aqui de um grupo de pesquisadores que estudam a saúde mental, a saúde física, grupos multidisciplinares, tá? Que nos trazem uma contribuição muito importante para a nossa atualidade. Então vamos lá, começando do primeiro tópico. O que são práticas espirituais? Práticas espirituais é a nossa ida à casa espírita, a um terreiro, a um templo, a um local onde se tem ações espirituais. Então, a prática espiritual também está ligada à prece, a uma leitura, a uma meditação, ao participar e ouvir de uma palestra, a atividades relacionadas dentro da casa espírita. Isso é uma prática espiritual, tá? O que é a religião? E eu anotei aqui porque eu acho muito interessante trazer esses conceitos de uma forma clara, resumida e para trazer sentido e nos fazer sentir, tá? Então a religião, ela é a instituição, ela é o sistema organizado que traz muitas ou algumas práticas religiosas. O que é a religiosidade? A religiosidade somos nós que vamos desenvolvendo ao participar. É o que? É o engajamento nas práticas dessa religião, tá? E por fim, o que é a espiritualidade? A espiritualidade é um estado de consciência, é um estado de pensar, sentir e agir que pode ser desenvolvido através das práticas religiosas, através da religião, porém, ele não necessariamente está ligado a uma prática ou uma religião. Pessoas que têm um senso de espiritualidade desenvolvido, isso auxilia elas na maneira de se conectar com outras pessoas, no enfrentamento de um sofrimento, da dor, porque isso traz significado, isso traz um sentido. E podem acontecer de muitas pessoas participarem de práticas religiosas e não estarem acionadas com uma consciência espiritual. Participarem de rituais, conexões, mas elas não desenvolveram um estado psíquico, emocional e mental que favorecem a elas serem beneficiadas de verdade em sua essência do que a religião traz. Então, olha como é importante nós entendermos o sentido, o significado e nós nos conhecermos. Então,
as práticas da espiritualidade como um processo terapêutico e gerador de bem-estar, torna-se muito importante a gente se conhecer. E aí eu pergunto a você, com certeza nós temos muitos tarefeiros, né, aqui conectados conosco, também os nossos assistidos, pessoas que participam aqui dos tratamentos na Casa dos Tarefeiros, também têm acesso aqui aos nossos bate-papos, às nossas reflexões. Eu pergunto a você, você é uma pessoa que pratica a espiritualidade, que vive uma religiosidade em seu ser, em seu interior e já acionou a sua espiritualidade? Perceba-se e comece a tomar consciência em que estado de consciência você está. Porque tem pessoas que às vezes participam de atividades na casa espírita a semana toda, ou na igreja, ou no templo, ou no terreiro, mas que quando não estão numa atividade praticamente espiritual, quando estão em atividades externas, não tem uma consciência de atitudes e ações que vão trazer para ela benefícios. Elas continuam fofocando, criticando, falando mal do outro, entrando em padrões e questões que quando você tem consciência, quando você tem entendimento, você fala, opa, a minha energia é sagrada, o meu ser, eu me trabalho para ficar bem e para levar o bem-estar. Então, opa, eu não aceito fofoca, maldizer, conflitos. Não é que nós não vamos passar, nós vamos passar por tudo isso e muito mais, porque nós estamos na Terra, nós estamos num momento de expurgo, de transformação, de mudanças naturais, energéticas, padrões coletivos, situações kármicas, enfim, nós estamos aqui e nós escolhemos estar aqui. Nós pedimos, né? O nosso espírito, o nosso eu superior pediu, né? Para estarmos aqui nessa jornada, nessa sintonia e nessa conexão. Então, olha só que interessante o nosso bate-papo hoje, como que o conhecimento do que são as práticas espirituais, de como é a nossa conexão com essas práticas e a nossa conduta conosco mesmo, que vão fazer e vão trazer equilíbrio, bem-estar, entendem? Então eu espero que essa semana, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você dê uma olhadinha, né? Como está você com o seu senso de espiritualidade, com a sua consciência? Como que é importante nós termos o conhecimento, nós nos percebermos, pararmos de julgar ou criticar o outro e também se autocriticar. Tá bom, nossa, Thaís, muitas vezes, às vezes eu tô numa prática espiritual, numa palestra, num tratamento espiritual, o meu pensamento tá em outro lugar, o meu sentimento tá lá fechado, eu tô lá com raiva da situação que aconteceu. Então percebe que seu estado de consciência, muitas vezes, dentro até mesmo de uma prática espiritual, você não consegue estar inteiro, e a gente só consegue mudar aquilo que a gente traz à luz da consciência, que a gente pode começar a olhar e entender que isso é um padrão, é uma questão, é um conflito, é uma dificuldade. Por isso que o conhecimento, ele é libertador. Então todos nós temos situações que aconteceram, que nos marcaram, pessoas que nós fizemos mal e que nos fizeram mal. E qual que é a diferença do equilíbrio, do conflito, do bem-estar, da doença, mediante a realidade da vida e das situações como elas são? A diferença é a maneira como nós vamos agir, é a maneira como nós vamos nos comportar, que recursos que nós temos e podemos utilizar numa determinada situação, numa determinada ação. A prática da prece é um banho mental, energético, muito valioso, que nos traz um respiro, que nos traz uma oxigenação para as nossas células. Aqui no livro tá falando pesquisas com diferentes pessoas de áreas, né, de situações diferentes,
como que a prática da espiritualidade em grupos, por exemplo, de mulheres foi investigado, né? Foi pesquisado. Mulheres que faziam a prática da espiritualidade uma vez por semana indo a um local religioso, como que elas diminuíram doenças de todos os níveis, cardiovascular, doenças neurológicas, doenças de diversas ordens, por estarem em conexão com uma prática espiritual. Olha só como isso é terapêutico, como isso nos traz benefício e bem-estar, mesmo que você ainda não consiga atingir um estado de espiritualidade em essência, que é o pensar, sentir e agir, independente de estar na casa espírita ou independente de estar num momento de prece ou de meditação, é você começar a desenvolver um pensar, um sentir em relação à vida. Espiritualidade te traz um propósito de vida, um sentido para a vida. Muitas pessoas, como nosso querido Emmanuel, Chico Xavier dizem, chegam pela dor. E eu acho que todos nós, de alguma forma, somos ou fomos impulsionados em algum determinado momento pela dor. Mas será que não é chegado o tempo? Será que não é chegada a hora de ser o amor, o nosso real remédio, a nossa fonte de vida, o amor que cura, o amor que transforma, o amor que nos motiva a sermos pessoas melhor? E eu anotei aqui e eu quero compartilhar. O amor ressoa como a prescrição universal para a saúde, restituindo ao homem a sua capacidade de autocura e estabelecendo a harmonia ao seu redor. A espiritualidade proporciona modificações profundas no ser, as emoções positivas desabrocham, o comportamento se modifica e a mensagem enviada a cada célula do corpo é de um trabalho conjunto na edificação do amor, da esperança e do respeito. Então, meus amores, sem moderação, vamos nos amar e vamos espalhar, multiplicar, transbordar esse amor que o nosso Criador nos fez a nos dar a importância da vida. Cada um de nós traz essa centelha de vida, cada um de nós traz essa centelha divina do nosso divino Criador. Então você tem luz, você tem amor, você tem uma fonte do divino Criador dentro do seu ser. Transborde isso no seu ambiente, ao seu redor, e com certeza as suas células vão ser beneficiadas, você vai entrar num processo de equilíbrio e bem-estar, o seu ambiente também e as pessoas ao seu redor, tá bom? Se tiver dificuldade, peça ajuda, faça tratamento na casa espírita, com passes, com evangelhos, os tratamentos especiais. Aliás, essa semana aqui nos Tarefeiros é uma semana dos trabalhos especiais, desamarra, trabalho da prosperidade e tantos outros trabalhos que essa casa de cura e conscientização está ofertando a todos nós, com muito amor, seriedade e energias curativas, que você também possa se beneficiar, independente de onde você está. Se você não está no Brasil, não está em São Paulo, você pode realizar alguns tratamentos à distância. Entre em contato nos telefones que aparecem no início e no término do vídeo. Se você é um empresário, se você é uma pessoa que tem uma potência e uma força de ação e queira auxiliar a Casa dos Tarefeiros, tem aí também o nosso Pix, a nossa casa agradece. E se você é uma pessoa que fala, Thaís, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma boa fé, faça uma vibração, uma mentalização, que com certeza isso é o ouro da alma que cada um pode trazer e vai ser muito bem-vindo também aqui na nossa casa. E lembre-se, ninguém é tão bom quanto a força de todos nós juntos. Uma abençoada semana a vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.